Jesus é o Senhor. Yesu mwangana. Amém. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui. Porque aqui há filhos de Deus que amam o Senhor. E que amam a palavra de Deus. Deus deseja revelar o que está no seu coração a cada um de nós. Existe um princípio na Bíblia que eu gosto muito. Que está em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateo vitano na vitano na vitatu. Esses versículos dizem o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Essa é uma promessa do nosso Senhor Jesus. Se você tiver esse coração que pede, busca e bate, você vai encontrar o Senhor. Wakutiriela kuri njambi na kutota kuri pitolieni na kugundila kahaove mukariwana na njambi. O versículo 8 diz: todo o que pede recebe. Versículo ya moito ngwabo wose uzabundila bakamuha. Por isso você está qualificado. Nós agora vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2. Roma capítulo 4 imolika na versículo yacho hazavene na vivad. Esse versículo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Paulo mukwamanda wa njambi banamusana kapostolo kuwanga na wanjambi lingambulule luhande lwa chili lwakuoboka ku bantu. Esse versículo fala do evangelho de Deus. Versículo ino itulekesangwayo luhande lwa njambi. O evangelho de Deus é o evangelho completo.
E no versículo 16 diz que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O versículo ngwabo 10 ningwe tuli 10 ngwabo luhande olu lulina ngolo kuri abantu bose batiriela. Podemos então ver que esse evangelho completo, a Bíblia diz evangelho de Deus. Uyanga kumona hano ngwabo luhande luno lwakusula lukelwe luhande lwambala lwanjam. Este evangelho de Deus que é completo é composta de duas partes. Halakana bwino luhande olu lwanjambi lwakusula banalutepesa mu binanga bibali. E Atos capítulo 20, versículo 24, na parte final, Paulo diz o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Preste atenção, o evangelho da graça de Deus. Omukanda wabiringa kapostolo Paulo handeka ngweni luhande luno lunja tambula luhande lwakulela lwanjambi halakana bwino luhande luno lweya lwakulela lwanjambi. E em Mateus 24:14 nós temos um versículo que mostra o segundo aspecto do evangelho, porque o primeiro é o evangelho da graça. Agora vamos ver o segundo, Mateus 24:14. Halakana bwino kuli luhande luno banalitepesa luvali yakulivanga lutunatande luhande olu lwakabumbi ngweni kapostolo Paulo ngweni jatambwile luhande luno lwakabumbi kahatukatala nawa luhande olu banalutepe mubali ototinanga chimo lwakabumbi tukatala honi ya muchibali. E agora, nesse 24:14, Mateus fala: será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ngeti luno luhande lwa muchibali balutumbula ngwabo luhande luno mubakalwa umbulula mumabu hose ukumanesa ambalinga kukeza honi kusula chachuti. Então nós podemos ver que o evangelho de Deus é composto de duas partes: o evangelho da graça e o evangelho do reino. Muzimbu wa njambi ningwetu luhande lwa njambi banalutepe mubali lwakulibanga luhande lwa kabumbi lwakuoboka chobe nani kahakuli lwo muchibali luhande lwakwambulula kukwiza cha Yesu yuma bibali. No evangelho da graça nos é apresentado Jesus como Salvador. Uluhande lwa kabumbi Yesu alisolola ngechize Yesu ulikeye muobole. E no evangelho do reino nos é apresentado Jesus como Senhor. Ngechize kuluhande lwa muchibali tuwana Yesu amusolola likeye mwangani. Então podemos ver que esse evangelho de Deus que é completo nos apresenta Jesus como Salvador, mas também apresenta Jesus como Senhor. Akeho Yesu amusolola kuluhande luno lubali
akulivanga Yesu asoloka kupwa mwovole lwa muchivali Yesu asoloka kupwa mwangana. A maior parte dos cristãos conhecem o Evangelho da Graça, mas poucos conhecem o Evangelho do Reino. Vavengi vakwa Yesu vatanthekeyalika luhande lwa kuovoka, luhande lwa kavumbi kavatanthekeya ngwavo kati luhande lika lwa kuovoka vunoni kuli luhande na lwa vuangana. E aí, o que acontece? Conhecem Jesus como Salvador, desfrutam de Jesus como Salvador, mas não permitem que Jesus se torne o Senhor. Amém. Ava vose vatava mu luhande luno lwa kulivanga lwa kavumbi avakosa veni oho vatandekeya lika njovoka na Yesu likeye mwovole wange kunahu bunonika vatandekeya ngwa Yesu kati mwovole lika Yesu neni mwangana hano hakeo hakala kulitepa ava vakosa lika mkutandekeya Yesu mwangana mu Yesu mwovole kunahu unonietu tukatandekeya Yesu muvali Yesu mwovole na Yesu likeye mwangana. No Evangelho da Graça, nós vemos Deus fazendo tudo para o homem. Uluhande lwa kavumbi tumona njambi apanga vyose apanga chilemo alengeya muntu uluhande lwa kavumbi. No Evangelho da Graça, o homem é o centro. Kukwambulula cha muchivali ningwe tukukavumbika no katunambe ili no litala muntu kupwa sendulu yendi. Nós podemos ver Deus movendo todas as coisas e enviando seu Filho com uma meta, que é salvar o homem. E Deus não mediu esforços, não mediu preço, Ele fez tudo para salvar o homem. Amém. Kuchaye inaeleka nando presa inaeleka nande oinima ime opo atume Yesusa okwaninga engo dada sopo Yesu ya kupiponi. Kuluhande lwa kavumbi tunawana njambi kezile kumuntu ngwe njifedi amba njikutume mwole kezile kumuntu ngwe njihane ngombe nivika amba njikukwole njambi wapangele vyose kuhana mwane ni Yesu kutsa linga muntu wa wane mwono. Amen. Em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, nos mostra que o nosso Deus e Pai nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tuwana kuli Efesu wanasoneka ngwabo njambi watulemene simbukanda batangelilu na mabu watu hangwile lingatukapo bupite bweni mwilu. Nós podemos ver também no versículo 4, Ele, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Tutalangetize likeyo mana tuhangula linga na watu pwetu wakwa kulela cha mutima linga tukalihweha mulika neni. Eu não vou entrar em muitos detalhes, o que eu quero falar é que em Efésios capítulo 1, versículos 1 a 14, nós temos a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito, tudo por sua causa. Amém.
opia kombinga même pour les va faire sur capitule sur imwe fionongo nane okuva kuchako hatwange mo kalunga ofe na kalunga omona na kalunga omepe ya kufi betina loe kanzika handeka vya vingi unaninjika handeka ngwange tukatala vipanga vya tata tukatala vipanga vya mwana tukatala vipanga vya spiritu vika aba batatu balina kupanga ve kupanga omoliove. Então, nós podemos ver nesse evangelho da graça, Deus quer salvar você e você é o centro. E aí, essa é o início da nossa história com Deus. Amém. Tumona ngwetu luhande luno tukatala vati njambi naleme muntu vati vana valeka kuhandekana muntu vati njambi naleme valeka kuhandekana muntu na kalelo lino. O evangelho da graça é para nos salvar e fazer com que a vida de Deus entre em nós, fazendo de nós filhos de Deus. No evangelho da graça nós nascemos de novo. Amém. Kukabumbi kuluhande lwa kabumbi tunawana luhande luno luneza tunalutaba katunoboka tunalutaba nawa nove nange tunaputuvana banjambi kuluhande luno. No evangelho do reino é diferente. No evangelho do reino, Deus é o centro. Amém. Kuluhande lwa kabumbi tunebuko wabuno tukahandeka kuluhande lwa bwangana kuluhande lwa bwangana njambilikeye libene sendulu ya bwangana. Aí nós podemos ver, o evangelho da graça nos salva, Deus opera em nós, para quê? Para que agora Ele se torne o centro e nós vivamos para Ele. Uluhande lwa kabumbi tuwana ngetize omo tunoboka kahaturi muri njambi na njambi muri yetu kahacho kuluhande lwa bwangana njambi like yehoni aneha bwangana kuli yobe. Então, nós podemos ver algo muito importante. O evangelho do reino é para o nosso crescimento de vida, para que nós possamos sair da condição de bebês para a condição de homens adultos. Amém. Alakana bwino luhande lokamba ngwa hamenu wisanu bose bandongisi bange lwapa luhande lumo lwababike tukeke lunobo kalika kakunahu kaoni tukukulekesa ngwetu omo unapuka keke kuluhande lokuhanda lwakuoboka uhetaoni kuluhande lobwanga nalinga utandekeye mahungu ambala anjambi. Então, você olha mesmo na questão da vida humana. Quando nós temos um nenê e uma criança, esse nenê e a criança, ele quer ser o centro e ele é o centro. Os pais fazem tudo para ele. Ngwe muta kukala na tukeke betu ngatu na baseme naye na ise basakalala kuhanatu byakulya kuswa kumolingaka keke akole mene kakeke mwali kakola likeye libene ni hakahangula byakulya byeni byalikali. Então a criança tem uma característica,
eu quero, e também faz para mim. Isso é característica de criança. Aleluia! Amondala, longa shongati, ongalo kana ilonga. Chifwa cha kakeke ni chifwa cha kanike matango ose angenjihyanga nana angenjihyangeni tata angenjihyangeni jihanieni jihyanga kanike cheni jihyanga lika jihyanga bize jihyevi kakeke byekuhandie gobe. Porque você observa, no Evangelho da Graça, isso está tudo bem, porque você é o centro. Deus faz tudo para você. Mas preste atenção, você ainda é um bebê. Ngwabo uluhande lwakuobokalika chilanguluka obengwe ukakeke uzowe kubundila kuswa kumokuli naye naise manjihanievi mani namono samba vitu kuze ge obechobe byobyo lika byakalako kuze kuwa litabelele munoni uluhande lukwabo lwabwangana obe uchiri ukanike koku hasa aho nikukobela kubwangana. Mas preste atenção, à medida que você cresce, você muda. Um dia, quando você se torna uma pessoa adulta, você começa a perguntar para o seu pai: pai, o que você quer que eu faça para você? Mudou. Amém. Oh, Senhor Jesus. Ubu ngauna kolohoni kuluhande lokwangana omo muntu nakolo kuchimembesi mukubundila cheni akabundila hone mweni njavu unanjobola jina sakwila wobu naoni njibundila vikauhyanga linda jikulingile vyo okakalana nakulinga tata njihe tulipotapikwe tata ngaa momo wawe unoboka omo unoboka honi ukahula kulioza na kobo langwe njambi angechobika njikukulingila ko unakolo nika wakolele na bana betu mtu kukala nabo ngana kolo kulimaye nikauhyanga linda njikukulingile. Amém. 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 Preste atenção como é importante hoje nós conhecermos o Evangelho do Reino, porque chegou a hora de nós crescermos, Amém. Não mais sermos bebês. Amém. Kalakana bwino vati honi lelo tunahetana kwa mbulule lingatwa mbulule luhande lokwangana mwomu tunakolo twapwile tuvanike tunakubundiela jihanie ngochomo bana tuobola tuneza wobuno honi tuli kubwangana nga tuli kubwangana ngocholelo twambulula bya bwangana. Amém. Amém. Então preste atenção, quando você é bebê, o pai faz a sua vontade. Preste atenção, o bebê quando está com fome começa a chorar. Não quer nem saber se o pai e a mãe estão cansados, né? Se estão doentes, não quer nem saber. Chora até poder mamar, até poder tomar o leite, não é? Kandi kakeke ngakanda kola cheni kulila lika nya noho unamuhana libele mukanwa wiwa kulu noho unamuhepapa ewa pwelela ambe kakulu kandi kebye kupango. Mas quando você cresce, é o filho que faz a vontade do pai. Amém. Muda a ordem. Amém.
nga unakolohoni okasamana mukano linga ukalile ngweka keke mwamu obe ukahandeka na iso tata ange hano njihanga kukulingila bingani jihanelika ngolo linga jikupangele bingani. Amém. Amém. Como você pode também saber a sua condição? É só ouvir um pouco a sua oração. Se a sua oração é eu quero, faz para mim e faz para mim, isso mostra que você ainda é um bebê. Aleluia! Eu quero que o irmão repita de novo essa parte. Repita para as pessoas ouvirem. Tá. Como você pode saber a sua verdadeira condição espiritual? É só ouvir a sua oração. Se a sua oração é eu quero, faz para mim, é um sinal que você ainda é um bebê. Ngwabo watu ukatantekeya ngobe obe uchili ukakeke uchibundilo chobe obe libene ukalitantekeya ngwange njitili ndikakeke mwamu mukubundila chobe ukahandieka nsimbu yose jambi dilingiliebi neli motangwa lya hiwalulula chibundilo ngobe njambi angehoni hanu njikakupangela mungani nga wakala na chibundilo ocho njilingiliebi obe kesi uchili ukakeke. Nessa terra, quase todos os cristãos se importam com seus próprios sentimentos e desejos. Quantos se importam com sentimentos e desejos de Deus? Mumabo muno mutuli bakwa Yesu bose bizango byabo kuhanalika kuli njambi jipangelie neli mosi tango lyahi wakala na chizango ngwendi yange njambi jihane chizango linganyi kupangele mungandi honi momwe wanjipangela bingani kabakeleko bose bakalako lika jipangelie miaka yose. Nós podemos ver em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Mateus capítulo 6. Wa Mateus vitano netimo. Mateus vitano netimo. Versículo 6 também. Não. Mateus 6, versículos 9 e 10. Antes de entrar nesse versículo, eu só gostaria de falar que em Lucas 11, versículo 1, os discípulos falaram para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Foi por isso que o Senhor aqui ensinou a orar. Simbukanda tu tande mukanda uno utunahana wa Mateo uli Luka tuwana bandongisi bahandekana Yesu ngwabo mwene tulongeseko kubundila ukeko honi kuno ku Mateo abalongesa bize bahandeke lengwa tulongeseko kubundila abalongesa bati banapande kubundila. E nós sabemos que a oração do Senhor Jesus é a oração perfeita. Por isso nós temos que aprender com os princípios que estão nessa oração. Amém. Chuma tunapande kutandekeya mumbimbilia kuke bwengwa chibundilo cha Yesu talongesele chikwate chilingelinge mwa chibundilo cha kulela
Nós podemos ver que o versículo 9 diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Kudo tunawana Yesu alongesa ngweni bundile nungwenu tate tuli mwilu valemeseri zinalyo bwangana bove buize. Nós podemos ver que o Senhor inicia a oração preocupado com os interesses do Pai e não seus próprios. Yesu alongesa bandongisi beni kubundila ngwendo mukabundile ngwenu tate tuli mwilu balemese lizina lyobe bwangana bobe bwize tilanguluka Yesu kabalekele ngweni hanenu shabi bitanga byenu kuli njambi nje Yesu wasakala lelelika bwangana bwa njambi bwize mu bantu. Ele se preocupava com o nome de Deus, por isso ele disse: santificado seja o teu nome. Ele se importava com o nome de Deus. Yesu wasakala lele na lizina lya ise kulelesa lizina lya ise kulongesa bantu kubundila lingabalelese lizina lya ise vike vyasakala lele nabi. E ele diz: venha o teu reino. Bwize wangana bwo. Ele se preocupava com o reino de Deus. Yesu wasakala lele na wangana wanjambi. Mas, em termos práticos, o que é o reino de Deus? Mukutwala ho chili linga tutantekese ngwetuvika wangana wanjambi hula. O próprio versículo 10, na continuação, explica em termos práticos o que é o reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Wangana wanjambi muka humaoko wangana wanjambi Yesu na bulonge sanguni ngwabo wangana wanjambi buli balinge ngwechi zango chobe mwilu na hanu hamabu wangana wanjambi kulinga chizango cheni mwilu na hamabu. Nós podemos ver que o Senhor Jesus sabia de uma coisa: a vontade de Deus era feita no céu. O problema é que a vontade de Deus não era feita aqui na terra. Tulihala kanenu obakati okoko keti mupise chipanga kanda tuhone ngwabo bwangana bwa njambi uze Yesu walongesele bwangana uchizango cha njambi mwilu weku chilingalinga mukemu muchakala mwilu chizango cha njambi hanu hamabu honi chizango cha njambi cha hiyo ngocho Yesu wasakala lele ngweni muku umundila udunine ngwe chizango chove wachilinge mwilu na hanu hamabu mwamu hanu hamabu chizango cha njambi kachake leo. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus se importava com a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E assim foi durante toda a vida dele. Lá no jardim do Getsemane, naquela oração, ele disse: faça-se a tua vontade e não a minha. Yesu wasakala lele na chizango cha ise lingaba chipanga. Tunawana hano Yesu ali kuchitungu cha Getsemane litangu alize lyalamba yenu mukubundila cheni wahandekele ngweni tate kati chipwe chizango change unani chilinga chizango chobe kunwanganza ino chizango cha njambi chikecho Yesu wasakala lele nacho. Tem versículo muito interessante que é Salmo 115, versículo 16. Kuvisamo 115
oshikapitele fele nonongona nano obelishe onongo Versículo 16. 16. Salmo 115, versículo 16. Esse versículo diz: o céu são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Amen. Amen. Kuvisama kuno panahande kangu abo melu wa mwangana ni melu wa Yehova unoni mabu banaha na kuvana babantu. oshenenga wala kuchatu wange mokucha kalunga edu okolidinga nobanu ashike mwinyamombaza omwae. Então, como ele deu a terra aos homens, para que a vontade de Deus seja feita na terra, é necessário que haja homens que queiram fazer a vontade de Deus. Omonjambi na mabu kubantu hano hamabu hana pande kukala abantu na wabaze balinga chizango cheli. Amém. Amém. Então, o evangelho do reino é o evangelho que vai nos levar a fazer a vontade de Deus. Luhande lwabwangana luno lutwambulula lukelo luhande lukutwala mukupanga chizango cha njambi hano hamabu. Agora vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Mateo vitatu na versículo yacho hasevenu na bibali. Esses versículos dizem o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Lizirino itulekesa ngwa kumatangwaze yowano mukakumbatiza wasolokele na kuhandeka mwenera lukenu kumitima yenu na kumyukisa zinjila zenu mwamuvili muhyei wanga na wanjambi. Esse versículo 2 não é um versículo fácil de entender, porque esse versículo diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo inoketi ya yasi kuilangulula ya ikalu yaloba mukuhandeka ngwabo uli muhehi wanga na wanjambi. Nós precisamos compreender que o arrependimento no Evangelho da Graça é diferente do arrependimento do Evangelho do Reino. Uwangana uluhande lwakabumbi tuwana waluluka chinalitepe kahana kuwangana kuluhande lwabwangana walulukana chinalitepe. O arrependimento no Evangelho da Graça é o arrependimento por causa dos nossos pecados. Nós pecamos, fomos iluminados e nós então nos arrependemos. Esse é o arrependimento do Evangelho da Graça. Uluhande lwakabumbi tunawana kwaluluka kulitabela kuvipi. Uluhande lwakabumbi kwaluluka kulitabela kuvupi lwakele kuvipi jambi njechele kahanjambi akwechela. Mas o arrependimento no Evangelho do Reino é um arrependimento diferente. E eu vou contar uma história para você. Kwaluluka kuluhande lwabwangana buno butukuhandeka bwangana kwaluluka chacho na cheka mumbutiki buno ndikukulekesa muzimbo wacho. Um dia um irmão veio ter comunhão comigo e disse: irmão Miguel, eu vou fazer isso.
eu disse para ele: irmão, não faça. Então, ele disse: por que eu não devo fazer? Isso não é pecado. Hari uma mwanetu wasolokele kuli yange tangwalimo ngweni mwanetu mingeli angenjishanga kupanga evi nevi kanja mutalele ngwange katubipanga ngweni vika kanji vipangela kati bupi vika kanji vipangela vikevyo kati bupi. Então eu perguntei para ele: não é pecado, a Bíblia não diz nada contra isso, mas eu quero fazer uma pergunta: foi Deus que mandou você fazer isso? Amém. E ele disse: não. Amém. Então eu disse para ele: se Deus não disse para você fazer, não faça. É verdade. Tem. Jamuhile ngwange obebyuna mbe kulinga ngwenji kapanga nevi njambi na hande kanove ni ngweni anjambi kahandekele na ngweni ambanga njambi kahandekele nove kati ubipange noho njambi na hande kanove ambanga upange. Então você pode ver, esse irmão, ele se deixava dirigir pelo princípio: se é pecado, eu não faço. Se não é pecado, eu faço. Mas isso no Evangelho da Graça está bem, mas no Evangelho do Reino não está bem. No Evangelho do Reino é o seguinte: se é da vontade de Deus, eu faço. Sim. Se não é da vontade de Deus, eu não faço, mesmo que não seja pecado. Aleluia! Esse shokukala asuningi oshimashi kasishopekalo waishiningi kasishopekalo ishiningi ngopekalo itishiningi osho ashitira dirima mebengeli lo shali mebengeli lo wamba atushiningao mebengeli lo wambu no kutidadira kucha eli ehalola kalunga ile kalishi halola kalunga kuwangana uluhande lwa kabumbi chitaba linga uhandeke ngwenjipange upanga chikele kati bupi hamo uhyanga kupanga bimokuli njambi kati bupi upanga bunoni kuluhande luno lobwanga nalitu kukuleka nga njambi kahandekele nove ukebone kati bupi nga upanga unoni nga njambi kahandekele nove kawapandele kuchipanga. Amém. Então nós podemos ver o arrependimento no Evangelho da Graça está ligado ao pecado e o arrependimento no Evangelho do Reino está ligado à vontade de Deus. Tuasa kumilekesa ngwetu kwaluluka kuluhande olu lwakabumbi kwaluluka chalilika la kuvupi luhande olu lwakabumbi lweza na kwaluluka kuvupi ngwaluluka enu kuvupi kahacho kuluhande olu tukukuleka buno butsikilwa wanga na bwanjambi kati mwa kwaluluka kuvupi lwakukulekesa ngwetu luhande olu luhande kanove linga ulingelinge chizango cha njambi uze wakala mwili. Você pode pensar: isso não faz muita diferença, isso não importa muito, mas eu quero mostrar para você daqui para frente que isso é muito importante para Deus. Amém. Pode não ser importante para você, mas é importante para Deus. mala shiko ndala ndikulongwele kuja kashino shilonda ngove ngira shiko shino shilonga mukalunga jikukulekesa fume hano na kulute ngwange
ngobe uhandeka ngobe vyakala na pezu chikuma kulitabela vupi kaha kulinga chizango cha njambi chakala kunima ocho visinganyeka vyo munoni vyakala kumutima wa njambi vyatuma mena kumuntu kulingalinga chizango cheni. Vamos dar uma olhada em Gênesis 14, Gênesis 14 versículo 22. Genesis onongo nane obediso milongo mbali. 14 na 22 ya Gênesis. Esse versículo diz: Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, e o que possui os céus e a terra. Gênesis 14, 22. Genesis capítulo onongo nane obediso milongo mbali. Ngwabo kahabila hama walekele mwangana wakusandoma ngweni njina zundula maboko ange kuli Yehova njambi mukwa kuhyana vyose. Deus, naquela época, tinha uma pessoa na terra que fazia a sua vontade, e essa pessoa era Abraão. Amém. E que biboli yala jako kalungo kwa no nuo eko mbadatu no nuo ku yalongo yala kalunga yutatiwe Abraham. Simbuize njambi hanu hamabu wakele na muntu weni umolika izinalieni abilahama olikeye mvana handekela na njambi hanu hamabu. E porque Deus tinha um homem na terra que fazia a sua vontade, Deus era chamado Deus que possuía os céus e a terra. Njambili keye wakele na muntu weni na kumutumbula hanu hamabu. Muntu uno na kutumbula kuli njambi ngweni njambi wakama watangelelilu na mabu. Agora vamos abrir nossas Bíblias em Neemias, capítulo 1, versículo 4. Nehemia wakulivanga Nehemia capítulo morika na versículo yacho 4. Esse versículo 4 diz: Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ngweni omonja bwile lizi lino Nehemia ngweni omonja bwile lizi lino kahanja lilile matangwa osi kuli njambi uze watangelelilu na mabu. Nós podemos ver que na época de Neemias o povo estava cativo, não é? Estava cativo, eles não tinham feito a vontade de Deus, e por essa causa a Bíblia chama Deus de Deus dos céus, já não chama mais Deus dos céus e da terra. Versículo ino itulekesa nsimbwize bana ba Israeli bali kubundungo bali kubunzinda ngechomo babundila kuli njambi kabana kutumbula ngwa njambi watangelelilu na mabu bana kutumbula ngwabo njambi mukwa melu. Então, Esdras capítulo 1, versículo 2, também Deus é chamado de somente Deus dos céus, porque o povo de Israel estava na mesma condição, cativo, eles não estavam fazendo a vontade de Deus, por isso Deus era chamado somente Deus dos céus. Alakana wino simbuize mbunga inakusana njambi wa mwilu kabana kumusana nangwa njambi wa mwilu na hamabu muhamabu kahakelete kulinga chizango cha njambi lingaba mutumbwile cho bana kumutumbula lika ngwabo njambi wa mwilu mu chizango be kuchilinga lika mwilu hamabu te chizango cha njambi cha hiyo. Em Esdras capítulo 5, quando nós vemos o povo de Deus reedificando o templo, então o que aconteceu?
Deus, em Esdras capítulo 5, versículo 11, diz assim: nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída. Okoloshwano shati okuita chitungu otembeli ya kalunga oshaiko na kucha chwatu tungo tembeli ya kalunga kwa meulu na kalunga kwa petu shate kivuro kuita longa la kalunga kumukanda uno omo valina kutungulila tembele ya njambi hanu hamavu ngechi vasase ndote na mbunga vandekele ngwavo tulina kutungulila tembele ya njambi wa mwilu na hamavu mwomu vantu sha valina kupanga chizango cha njambi hanu hamavu. Você agora pode começar a entender por que o Senhor Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Tantekeya lelo kufuma lelo momubika Yesu walongesele chibundilo chino kubandongisi beni mweni tomu kabundele mwenu tate tuli mwilu balinge chizango chobe mwilu ndechize hano hamavu chilanguluka chizango chechibe kupanga mwilu bantu wanapande kuchipanga nao hano hamavu. Então, você pode ver, se eu, no lugar onde eu estou, eu faço a vontade de Deus, Deus pode ser chamado Deus dos céus e da terra. Aleluia! Amém! Amém. Halakana kulitepa chakalaho nga bantu bazibakala hano hapo ngeci muno mutuli lelo muno kihata lingatuvundile kuli njambi ngwetu njambi wa mwilu na hamavu mwomwetu hano hamavu tulina kulinga chizango cheni wakwa mwilu nabo balingana wa chizango cheni kahetu tuvundila ngwetu njambi chizango choba chilinge mwilu ngechize hano hamavu fike vyalongesele Yesu kubadongisi beni. Então eu percebo que se eu não fizer a vontade de Deus, no lugar onde eu estou, Deus somente pode ser chamado Deus dos céus. Aleluia! Tantekeya nungwenu ngao mona hanjili hano hamavu chizango cha njambi kanje kuchilinga chilanguluka njambi lika wa mwilu chizango cheni bachilingila lika mwilu hamavu cha hiho ngao tale vantu hamavu balemesalizile njambi chizango cheni bachilinga mwilu na hamavu nabo. Se você em sua casa, você faz a vontade de Deus, Deus é chamado Deus dos céus e da sua casa. Ngowe kunzibo yobe na bana bobe na busoko bobe mwe kutumbula njambio tilanguluka njambi chizango cheni barena kuchilinga mwilu na hamavu kunzibo yobe. Nessa conferência, Deus está abrindo o seu coração, porque Ele quer ser chamado Deus dos céus e de Menongue, Deus dos céus e de Cunene. Ngechi butsiki buno ngae numuri kuno lelo tulina kulinga chizango cha njambi kuno kubunonge chilanguluka njambi chizango cheni balina kuchilinga mwilu balina kuchilinga namu no mubunonge. Yesu mwana na amém. Amém. Amados irmãos, você vê a importância de conhecer o Evangelho do Reino? Amém. Unamono honi kulite pesa cha kwambulula cha kutabalika na kwambulula cha bwangana chikechocho chitu nakuleka
chakulitavela chechi tunakuleka ngwe tukakeke lihika ngwe nijihanelete kuna. É tão importante hoje haver nessa região, seja Menongue, seja Cunene e outras províncias, que haja filhos de Deus que tem um coração, Senhor, nós queremos fazer a sua vontade e não a nossa. Akeho unapanda kutala ngechize oma tuli kungulula chikale kubunonge chikale kukunene kuze kulibana bene chikale kuwambo kuliko obabali kungulula taba handeka ngwabo tata chizango cyo bachiringe mwilu ngezi hano hamavu mwomu bana bene balina kumutambakana bano baada ali hamavu. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, é o evangelho do reino que vai fazer o Senhor Jesus voltar. Mukemo bakwachilemo babamala na bambwebo tandekeye nungwenu kwambulula chino chabwanga na luhande luno lobwangana lutulina kukuleka butiki luno lukelo lika lukaha Yesu kusuluka kumaselo na kwisi. Agora nós vamos ver um pouco quais são as características de um povo do reino. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Tukatalaho ni vifavika vya vana banjambi baze babwangana vya mbunga ya njambi baze babasana kuhuangana tukalilongesa vifwa vyacho. Primeiramente, vamos dar uma olhada em Apocalipse, capítulo 1. Kudikusolola capítulo 1. Oh Senhor. Versículos 4 a 6. Eu vou só mencionar as partes importantes. 4 na 6. Esses versículos 4 a 6 nos revelam o Deus dessa época final, como ele é chamado. Kuno tukalilongesa ku versículo ngechize njambi ou wakuzinsimbu zino za kusulumwina vati be kumusana. Na época de Apocalipse, que é essa época que nós vivemos, o Deus Pai é chamado aquele que é, que era e que há de vir. Alakana wino njambi ou itulina kukabalelo kuzinsimbu za kusulumwina lizina lyeni wakeleko ali akakala nawo. Lizina lyeni. E o Espírito Santo aqui é chamado de 7 Espíritos. Kacho Espírito Santo wa musana ngwabo lizina lyeni ngwabo vibembesi vitanu na vibali. Já falou. E Senhor Jesus é chamado de a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Yesu choba hasa kumulekesa kuno kumukanda unongo abo wakulela wanjani wakala helu ya meluos. Agora preste atenção nessa segunda parte do versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso é o evangelho da graça. Wauze watulemene kahamani ngaeni na tukula na ndando ya kama
chilanguluka kuamulula cha luhando wakuovoka. E o versículo 6 nos mostra o evangelho do reino, porque diz: nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Amen. Isso aí, mano. Eu não vou convidar. Evangelho uhamba. O versículo 6 tuana kunangwavo na tupwisa vasasendote na vakulungu kuwanga na waise nja. Aqui nós podemos ver: Deus salvou você e a mim para que nós nos tornássemos reis e sacerdotes. Kuno Yesu atuohela atuovola kahama na tuovola utunehanawa kuwangana linga tukapwetu vasasendote. Então você olha, quantos cristãos sabem de uma coisa: eu fui salvo para me tornar um rei e sacerdote. E se eu não me tornar rei e sacerdote, eu não estou cumprindo a vontade de Deus. Vakwa Yesu munapande kutandekeya ngweni jatambula Yesu wanyohela omana njomola nangipwisa njisasendote nawo unaoninga wakohela lika wakuovola lika kupwisa sasendote chahi ove kuchizango cha njambi uwa hiko kawe kulinga chizango cha njambi. Nós podemos ver esse mesmo princípio em Gênesis 22. Gênesis 22. Nós sabemos que Abraão é o pai da fé. Em 22:17, o Senhor promete para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Tuwana kuno abilahama jamina muleke sangweni jikakuvezikisa ngwezi ntanga ukabezika na ngwezi ntanga za mwilu na ngwe museke kumema kalunga. Nós sabemos que, por um lado, isso se refere à descendência celestial e à descendência terrenal de Abraão. A descendência terrenal, que é o povo de Israel, e a descendência celestial, que somos nós. Isso por um lado. Vinikilalu njambe mwatumbule vintangantanga vinikila vinimbu vibai vinikila vilahama intangantanga za mwilu vana va Israeli na watitumbulana watintangantanga za mwilu yetu na watunovoka hakavumbi. Então, mas por outro lado, nós podemos ver que ser estrela e ser areia é a função nossa hoje como igreja. Kupwazi ntangantanga za mwilu na museke kundonga yangweka ndonga ya kalunga tilanguluka yetu lelo lukungu lukilolo mwangana hano hamabu mukulikulisa chano. Então, nós podemos ver sobre a questão das estrelas, Gênesis capítulo 1, dos versículos 14 até 18, nós vemos que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O versículo ino capítulo 1 wa Gênesis kutwala kulutwe tiwa ngwanjambi natange melu ni natange zintangantanga nitangwa na ngode. Genesis capítulo 6 até verso número 3
Wakati kukanga wamokucha kalunga okwashita enyopi na ikongo imwari. Então, nós sabemos que dentro da tipologia, o sol se refere a Cristo, a lua a igreja e nós, os cristãos, os santos, somos as estrelas. Viume vitatu vilanguluka lelo litangwa ilanguluka Kristo. Ngonde ilanguluka lukungulukilo. Kaha zintanga vakwakulela banjalo. Nessa porção de Gênesis nos mostra que essas luminárias são para governar o dia e a noite. Hoje, Cristo não está mais presente fisicamente, então o sol não está. Agora é a lua que está brilhando com a luz do sol e é para governar a noite. Mukemo lelo tutumbula ngo tungwa litangwa yani kile Kristo omalitangwa da hiko Yesu nalonda mwilu ngonde haili tilanguluka lukungulukilo lulina kusika mabwana mu milima. Amém. Amém. Agora nós vamos dar uma olhada na função das estrelas, tá bem? Para que todos saibam. Você sabe que quando de noite não tem lua e só tem as estrelas, você olhando as estrelas, você sabe a direção, não é? Por causa da posição das estrelas. Nesses tempos finais, os filhos de Deus devem dar a direção a todas as pessoas que estão nas trevas. Uchavo turu kuma na kuchakeshe nyofi oye hili penya wote lela kucho hili penya anosho nena dango ova Kristo bakalunga besaba likomba daitu na bakalele likonga sho nyofi ofoya nje tidiriko ba besaba limonga ulu. Amen. Echichilanguluka ngonde ngaya hiko zintanga kuzili zintanga zinaminikila vantu mwende ntanga muzamuikwenda hangani zintanga kazakele ngocho mwilu zekwinikila nazo mukemwe nawa lukungulukilo lwa Yesu hano hamagu vana banjambi munapande kupangwe zintanga lingamwinikile vakwenu bali mu milima. Então hoje uma pessoa que está nas trevas, ao entrar em contato com você que é uma estrela, e ao olhar para todos os irmãos também que são estrelas, ele vai saber que caminho tomar. Ngaheza umo akati ketu etucho tubintanga dikeya tala na kuhilula ngweni ababa lina lutemo kunji kuya kuzelinga banjitwa menene mwamu banamono lutemo lwantanga tahakaba mukukukabaobe meni akaliwana na njambi yetu. Amém. Em Daniel, capítulo 12, versículo 3, nós temos o versículo que confirma isso, que diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui nos mostra que as estrelas conduzem muitos à justiça. Kuno kuli Daniele batulekesa ngwa zintanga zili na bipanga bya kuminikila chilanguluka etu tubintanga tulina kwinikila kuoboka kabumbi kulela
vyose kubimwena kubinthangathanga etu yetu binthangathanga lelo lingatu mwese kwambulula ningwe tubusunga wa Yesu. As estrelas estão ligadas ao sacerdócio, tá bem? A areia está ligado à questão da realeza, é o que nós vamos ver agora. Zinthanga zakundama kubusasendote kubwangana kahacho museke wakumema kalunga winikila vaze vanovoka vose mumaninga. Jeremias 5:22 fala da função da areia. Jeremias 5:22 ihandeka vifwa vya museke. Jeremias capítulo 9 verso 40 oteki kwambinga yeheke elitalongwera lokomulo wotunda. Nós sabemos que dentro da tipologia o mar tipifica o mundo, as águas da morte, que sempre querem avançar sobre a terra. E no esse 22 diz assim: não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Ngweni wila nunjambi jiwila nuwoma nyange njambi yatangele lili nyamabu jaha kami kwakwa ya nzinza ya mema linga mema keti atsukuke muse munjambela ngwange musu lisabenyo yange imukawila woma. Amém. Amém. Então, preste atenção. Areia, grão de areia é muito pequeno, mas muitos grãos de areia formam a praia. E agora, esses muitos grãos de areia dizem para o mar: daqui você não passa! Daqui você não passa! Alakana wino livu ngati nona kamuseke kamulika kazekali ngali ukacho kamuseke lika lyako mema avula kamuseke lika lyako kazekali vundungulu kacho ngamema eza avula bunoni ngamuseke unalisindika kuvandonga unamana na nzili kuhandeka mema ngwa kati utumbuke lingawize kuno mema ononoka bomu museke ulina kuhandeka ngwa kati utumbuke lingawize kuno na lukungu lukilongalu namana mukuzijela na kuhandeka ngwa sete na kati utumbuke ngali katumbuka nao. Já vamos? Amém. Então, eu quero, irmãos, que vocês percebam uma coisa. Que se nós, como muitos grãos de areia, nós formos ngaetu tupangwe museke wakumema akalunga museke watu upa umo tatu wakulitepatepa umo. Nós vamos falar para Satanás: Satanás, você pode parar aí. A igreja não deixa você passar. Ngatukapwa museke wate tukapwa umolika kaha museke unaukamana na kuhandeka na satana ngwavo satana kuno katuheteko satana kalika heta mo museke uli kumolika. Mas isso só é possível se nessa terra houver filhos de Deus que queiram fazer vontade de Deus.
eci cikapwa morika vana vakalunga mukumesa satana ngwa katupangevi ngatukakala mmorika nawa ngatutandekeya kulinga zizango cha njambi uza wakala mwili. Por isso que o Senhor Jesus em Mateus 16 falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Akeho Yesu wahandekele ngwenyu olulukelo lukungulukilo lwangu mapito akungehena kaka mana ulukungulukilo lwangu. Amen. Akeho Yesu wasinganyekele ngweni ngamuseke uli kumolika tembele ili kumolika ivindika satana likakati ali vanhu. Amen. Bose bali kumolika. A vontade de Deus é que a igreja seja edificada, o corpo de Cristo seja edificado, e nós estamos aqui para isso. Kizango cha Yesu umona muvila weni ukupa umo tatu wakulitepatepa muvila weni umo inga balinga kizango cheni muno mumavu evi kebyo vitunezila linga tutunga muvila wa Yesu. Amém. Nós vamos continuar amanhã, tá bem? Continuamos amanhã, tá bem?